Bom, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados e agora nós vamos entrar num assunto bem importante assim da nossa disciplina, que é o SQL, né? Então, essa linguagem SQL, ela é utilizada até hoje nos sistemas produtivos de banco de dados, assim, muito, né? É um padrão realmente adotado pela indústria. E nós vamos estudar tanto a linguagem SQL quanto também mais tarde iremos estudar a álgebra relacional e o cálculo relacional, que são linguagens mais teóricas, mas que deram a base para a criação dessa linguagem SQL aqui. Então nós vamos estudar tudo nessa disciplina, né? Vai ser um tanto quanto corrido e peço a colaboração de vocês para realmente prestarem atenção em cada aula, porque senão não dá tempo de aproveitar, né, todo esse conteúdo, toda essa bagagem que essa disciplina traz para vocês. Então Então, só lembrando, né, até agora nós estudamos projetos de bancos de dados, abordagem top-down, né? Nós estudamos o modelo entidade-relacionamento, depois nós estudamos o modelo relacional e o diagrama de modelo entidade-relacionamento e diagrama relacional. E agora nós vamos então estudar alguns comandos SQL. O que são esses comandos SQL? São comandos para você construir o banco de dados e depois para você manipular o banco de dados, né? Você quer inserir novas informações no seu banco, remover informações, tudo isso é através do banco de dados. E também você quer consultar informações, você quer saber quais são os funcionários cadastrados no banco de dados, quais são as pessoas cadastradas, quais são os departamentos, quais são os telefones, enfim, tudo que está no banco de dados você quer consultar. Então, essa aula é sobre essa linguagem SQL e principalmente sobre as consultas. Então, vamos lá. SQL consultas. Então, o que é consulta? Consulta é todo tipo de pedido de informação que nós vamos mandar para o banco de dados. Então, só um segundo aqui, deixa eu ver se está certinho o negócio. Está ok. Então, todo tipo de pedido de informação que você vai pedir para o seu banco de dados, nós chamamos de consulta. Por exemplo, você vai chegar no banco de dados, vamos supor que é um sistema de banco de dados de padaria. Você faz a pergunta para ele: eu quero saber todos os produtos que custam mais do que R$2. Aí ele vai lá mostrar coxinha de frango, coxinha de carne, sei lá, pão australiano, e depois... Mas ele vai excluir dessa consulta os produtos mais baratos que custam menos de R$2, tá certo? Por exemplo, pão francês, etc. Bom, então vamos lá. Nesse momento, então, nós vamos estar falando sobre o modelo relacional físico. Nessa etapa, né? Então, é uma etapa, o modelo físico é o que apresenta menor abstração e está relacionado a um SGBD específico, né? No caso aqui nós utilizaremos um MySQL, né? Esse aqui do golfinho, que ele é um bem famoso, bem utilizado até hoje. Acho que se fosse utilizar assim, sistemas web, é o mais utilizado, tá certo? Também tem outro muito bom, que é o PostgreSQL, que quase que eu decidi por utilizar ele, mas nesse momento nós vamos utilizar o MySQL nessa disciplina, né? Nesse semestre, devido a que ele é mais fácil a instalação, configuração, etc. Roda em mais computadores. Bom, enfim, então falar sobre SQL é uma linguagem, né? Chama-se Structured Query Language, né? Em inglês, SQL, e ele tem a ver com... sempre foi criada para consulta de banco de dados, para manipulação e formatação de banco de dados, proposta pela IBM Research,
em meados de 70, né? Olha só como que essa não é uma tecnologia tão nova, tá certo? Mas ela veio mais bem definida aqui na década de 90, vamos dizer assim, né? Que consolidou mesmo, até com chave estrangeira, tudo mais. Então vamos se tornou um padrão, né? Banco de dados relacionais comerciais, como eu falei. Essa linguagem ela é a mesma para todos os SGBDs, com umas extensões. Cada sistema pode adicionar, né, criar uma variação, mas a linguagem base é a mesma entre vários sistemas SGBDs. Então, você aprender nessa linguagem nessa disciplina agora com a gente, você vai poder utilizar esse conhecimento para todos os outros SGBDs adotam também essa linguagem. E nós categorizamos, né, separamos essa linguagem em dois pedaços, vamos dizer assim. Um é a linguagem de definição de dados, chamado de DDL, né, ou LDD, linguagem de definição de dados. E a outra é a linguagem de manipulação de dados, chamado de LMD ou DML. Isso aqui em inglês, né? Em português ou em inglês, né? Data Manipulation Language, provavelmente. Enfim. Então, o que são esses dois grupos? Isso é muito importante, está bem claro, pode cair na prova. Esse aqui é para você mudar, alterar, inserir na definição dos dados. O que é isso? É para você mudar a estrutura do seu banco de dados, né? Você adicionar uma coluna nova, você criar uma nova tabela, você remover algumas colunas de uma determinada tabela, mudar os tipos dos dados de cada coluna. Tudo isso tem a ver com a linguagem de definição de dados. Agora, quando você vai inserir novas entradas, vai só atualizar alguns valores, por exemplo, adicionar produtos, adicionar funcionários no seu banco de dados, você vai estar fazendo uma linguagem de manipulação de dados, né? Ou seja, você vai estar mexendo com essa parte aqui, tá certo? Então, nós vamos aprender o que é cada pedaço e hoje, especificamente, né, nós vamos estar estudando consultas, né? É o Select, que logo vou mostrar para vocês. Então aqui, né, ele está dizendo como que essa linguagem você vai utilizar para definir tudo, né? Relações, relacionamentos, atributos, tipos de atributos, né, os domínios, visões e até coisas que a gente ainda não viu, como triggers, procedimentos, etc. Mais importante, também uma definição bem importante, é que no SQL uma tabela, né, ela não é mais um conjunto de tuplas, e sim um multiconjunto, porque isso tem a ver com aquela definição matemática de conjuntos que não aceita elementos iguais, elementos repetidos. Mas no SQL sim você pode ter duas linhas exatamente iguais repetidas, isso daí é válido, né? Então nós estamos trabalhando com multiconjuntos. Bom, vamos então deixar de papinho, vamos falar diretamente sobre a linguagem mesmo, SQL, manipulação de dados. Então aqui nós temos um exemplo, olha só. Então vamos prestar atenção nesse exemplo porque ele vai ser utilizado em várias aulas. Nós temos essas relações aqui de funcionário, de departamento, localizações de departamento, projeto, trabalha em e dependente. Bom, você tem aqui o funcionário, dados do funcionário como nome, inicial do meio, nome, último sobrenome, CPF, que é chave primária de funcionário, muito importante observar isso, e depois mais alguns atributos, né, data de nascimento, tal. Esse CPF supervisor, que é uma chave estrangeira apontando para a própria chave primária da relação, tá certo? Que significa o supervisor daquele funcionário. E uma outra chave estrangeira aqui que a gente vê, que é a DNR, que é número do departamento, tá certo? Ligando ali em departamento. Já departamento tem esses aqui, a chave primária de número, né, número do departamento, enfim. Cada relação a gente pode observar quem são a chave primária ou o conjunto de colunas que formam a chave primária, né?
Por exemplo, aqui independente, não é FCPF que é a chave primária apenas sozinho, é FCPF junto com o nome dependente. Tá? Então observem essas informações, né? Isso a gente já sabia e já utilizava desde do diagrama de relacional, né? Onde você especifica quem são chaves primárias, PK, tá certo? E aqui essa é uma visualização mais enxuta, né, dessas informações. Então vamos lá. Então hoje nós vamos focar principalmente na consulta select, né, na consulta em tabelas. Então como que funciona um comando de consulta SQL? Select, lista de atributos e funções, ou então você também pode utilizar o asterisco, que significa pega tudo, pega todos os atributos, pega todas as colunas, né, da tabela tal. Então, aqui no select a gente vai especificar qual atributos a gente quer ver, e no from é qual relação que a gente está buscando, né, qual tabela os dados que a gente está buscando. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Além disso, existe a cláusula where. Então esse where é uma condição, né? Então esse where ele vai estar, é como se fosse um filtro. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, que é muito mais fácil. Então, ó, vamos digitar aqui uma query. Esses são meus funcionários, né? Essa é a tabela aqui, dá para ver bem. Aqui o nome, a inicial do meio, sobrenome, CPF, data de nascimento, endereço, sexo, salário, CPF supervisor e departamento, número de departamento, né? Uma chave estrangeira. Então vamos fazer a busca seguinte. Olha só a minha busca. Select asterisco, ou seja, tudo. Tá certo? Asterisco, chama tudo de from funcionário. Então aqui eu estou especificando o que eu quero ver da minha consulta, eu quero tudo, e funcionário é a tabela, o nome da tabela. Então aqui ele vai buscar as informações de todos os funcionários, e ele realmente exibe tudo. Cada um dos meus funcionários, né, que eu tenho cerca de 11, eu tenho 11 funcionários, e ele coloca aqui todas as informações de todos. Então, por exemplo, o que muda? Vamos supor que eu queria menos informações. Se eu quisesse só o nome, primeiro nome, o último nome e o sexo de cada funcionário. Olha só. Então aí ele já me manda aqui uma coisa mais, uma visão reduzida, né? Uma visão com apenas 3 colunas. Primeiro nome, o último nome e o sexo de cada funcionário. Então aqui tem o João Silva, o Fernando Fernandes, né? Rafael Aracaque, João Nogueira, Alicia Silva e assim por diante. Agora, e em relação ao where? Então, como nós vimos, o select é para você dizer quais campos você está interessado em resgatar, para sua visão. Agora, o where, você vai digitar aqui o where, é para você especificar um filtro para as linhas, né? Então, quais linhas especificamente você quer? Você que só quer que ele retorne para você linhas que satisfaçam essa condição colocada no where. Então, por exemplo, se eu colocar aqui sexo igual a M, eu vou estar especificando só os homens. Entendeu? Só apareceu os homens aqui. Se eu quisesse só as mulheres, eu colocaria F aqui, ó. Só as mulheres aparecem aqui na minha busca. Deu para entender? Então, where, sexo igual a tal, né? Ou então eu poderia fazer o seguinte aqui também, ó. Vamos supor que eu quisesse somente quem tivesse, sei lá, salário menor igual do que 3.000. Aí executando aqui aparece, né, as pessoas que têm o salário menor igual a 3.000 então. Enfim, where
são condições. E você pode utilizar operadores como igual, menor, maior igual, menor igual, tá certo? São uma verdadeira álgebra, né? Ali no where. E você pode, inclusive, combinar. Então, por exemplo, eu poderia combinar aqui, por exemplo, eu só quero salário menor ou igual a 3.000, and, né? Também em relação a homens, por exemplo, sexo igual a M. Então aqui ele vai dar essa filtrada, entendeu? Ou então, por exemplo, você também poderia especificar, deixa eu ver aqui, o que mais que a gente poderia ver? Buscar. A gente poderia buscar data. Data de nascimento antes de eu só quero saber quem que nasceu antes de 1990, por exemplo. Aí ele retornou aqui, ó, tá vendo? Vamos pedir para ele mostrar tudo, né? Então ele retorna aqui todas as pessoas que nasceram antes de 1990. Os mais novinhos foram excluídos, no caso. Entendeu? Legal, né, pessoal? Então, é muita mesma versatilidade que você tem ao utilizar esse select, né, e o where, especificando quais linhas você está interessado. É muito poderoso e eu gostaria assim que vocês realmente testassem essas coisas. Eu vou colocar junto com essa aula também um tutorial pequeno de instalação, tá certo, desse programa, desse sistema aqui que é o PHP MyAdmin, né? Junto com o MySQL, né? Nosso sistema de banco de dados. E é bem simples, né? Um programa instala bem fácil, sim. Todo computador praticamente é possível utilizar. E quem tiver dificuldades, entre em contato comigo que eu vou estar fornecendo, né, para essas pessoas que têm uma dificuldade especial, um link onde vai poder trabalhar assim, também com essa ferramenta em um banco de dados. Porém, é muito melhor se você conseguir instalar no seu próprio computador, instalem, né, e utilizem, é muito mais rápido e mais eficiente. Além disso, vocês são alunos de computação, né, então assim, tem que saber fazer isso, sabe? É uma coisa muito simples, né? Imagina, é que nem, sei lá, a pessoa, eu não sei, assim, se formar em contabilidade e não saber nem abrir o Excel e mexer com o Excel, instalar um Excel, né? Mexer com banco de dados é uma habilidade básica, tá certo? Então por isso temos essa disciplina e por isso que eu espero que vocês assim instalem o software sem problemas, né? Claro, pode me perguntar qualquer dificuldade, mas assim, não é difícil e eu realmente recomendo que você se familiarize, né? Instale ele, comece a mexer, porque realmente é uma coisa muito útil, muito utilizada. Tá bom? Vamos lá então. Agora, então a gente já fez essas queries aqui, né? Você também pode fazer o seguinte, você pode especificar, né, qual banco de dados você... Então, por exemplo, aqui o banco de dados chama empresa esquema, né? Então você pode colocar um ponto aqui só para você especificar, né? Então, banco de dados, ponto, esse aqui é o nome da tabela, funcionário. Também funciona dessa forma. O que mais aqui? Aqui nada. Sim. Bom, isso aqui é interessante, ó. Então aqui temos uma query que faz o quê? Ele seleciona um funcionário e o nome do departamento, aí ele coloca as duas tabelas, né? Então uma consulta com múltiplas tabelas. E tem uma condicional aqui, que ele fala, eu só quero essas entradas onde o número do funcionário, a chave estrangeira dele, DNR, igual ao número do departamento. Então, olha só, vou executar isso aqui e mostrar para vocês o que acontece.
ele traz aqui tanto o nome do funcionário, né, aqui no select, né, como o nome do departamento. Então a gente tem uma relação de qual funcionário está em qual departamento. Muito legal, né? Como que isso funciona? Como você pega aqui duas tabelas do from, olha só o que acontece. Na verdade, o que ele faz é um produto cartesiano de todos os funcionários com todos os departamentos. Tá vendo? E vou mostrar para vocês exibindo todas as informações. Então você tem, na verdade, é um produto cartesiano de todos os funcionários com cada departamento. Então aqui está, esse aqui é tudo do João, referente ao João Silva, e aí variando os departamentos aqui do lado. Aí aqui nesse bloco seguinte é tudo do Fernando e variando os departamentos aqui do lado. Então quando você coloca duas tabelas, o que você tem é um produto cartesiano para cada funcionário com cada departamento. Só que isso não faz muito sentido, né? Então, mas faz sentido quando você coloca esse where aqui, ó. Quando ele coloca esse where, ele está falando o seguinte: mas me dá somente aquelas linhas onde o número do departamento que está colocado em funcionário é igual ao número do departamento que está em departamento. Ou seja, aí ele combinou certinho, né? Somente quem está... Ele vai só colocar a linha, né? Certinho onde o funcionário está correto naquele departamento, né? Porque através da chave estrangeira, entendeu? Cada linha de funcionário, só lembrando para vocês, cada linha de funcionário tem aqui uma coluna, número de departamento. E cada linha de departamento também tem um número de departamento. Então você fala que para eles combinarem, porém só manter as linhas em que bate o número de departamento de uma relação com o número de departamento da outra relação. Ou seja, sempre que você tem uma chave estrangeira, você pode fazer isso, entendeu? Você tem uma chave estrangeira numa relação apontando para outra relação. Você pode combinar as duas e pedir para no where, na cláusula where do seu comando, manter somente aqueles que combinam as chaves estrangeiras, né? A chave estrangeira de um com a chave primária do outro. Aí sim você tem uma coisa que faz muito sentido, né? Então aqui ele explica aqui, funciona através do produto cartesiano. Produto cartesiano, quem não lembra, digita aí no Google e já busca, né? Produto cartesiano nada mais é do que você, por exemplo, você tem 3 elementos daqui e 2 daqui. Aí você combina todos com todos, né? É isso que ele quis dizer com produto cartesiano. Por exemplo, você tem dois tipos de... Você tem 2 tipos de banana e tem 3 tipos de maçã. Quantas combinações de uma maçã e uma banana você tem? Né? Você vai combinar. Pega um desse com um daquele, pega esse com um, e assim por diante. No final você tem 6, né? 6 tipos de combinações possíveis. Tá bom? É isso. Seguindo em frente, agora nós vamos falar sobre apelido, renomeação, variáveis de tupla. Então, quando nós fazemos uma query, nós podemos renomear, né, criar um apelido através do comando s, né? Então esse comando SAS, né, é um comando opcional. Então ele funciona assim: nome antigo, s, nome novo. Por que você vai fazer isso? Principalmente para tirar a ambiguidade. Por exemplo, se você começar a trabalhar com 2 tabelas, as duas têm uma coluna de mesmo nome. Por exemplo, suponha uma coluna chamada ID. Aí tem o ID na tabela de funcionários, tem o ID na tabela de departamento, e é só isso, ID. Como que você vai diferenciar um do outro, né? Aí então você coloca, você faz assim, deixa eu até criar um editor de texto com fonte maior aqui para facilitar a visão. Você manda um assim, funcionário.id
as ID de funcionário, entendeu? E departamento.id as ID de departamento. Então aí você está botando um apelido, né? Você vai poder trabalhar com isso aqui para evitar a confusão de você trabalhar com ID, porque o ID sozinho vai ser uma confusão, né? Nomes iguais. Então aqui como ele faz, ó, o que ele está fazendo desse lado direito, dar o nome do funcionário, nome do seu departamento e seus dependentes. E ele coloca e ele faz uma renomeação, ó. P nome é nome funcionário, ele chama como nome funcionário, D nome é nome departamento, nome dependente é dependente. From dependente. Show de bola. Mas aqui não apareceu nenhum, porque não temos funcionário e com dependentes. Tá bom, mas vamos mudar esse exemplo para um exemplo mais simples. Tira a questão dos dependentes. Ah, aqui lógico que não vai funcionar, né? Desculpa, pessoal, esse código aqui tá meio... Departamento, ponto... Tava comparando o CPF com o número do departamento. Nunca que vai funcionar, né? Agora o CPF com o número... Com o CPF do gerente. Agora sim tem como dar certo. Ó, então aqui eu tô pegando os gerentes de cada departamento. Como que eu fiz isso? E aí eu tô renomeando. Nome funcionário e nome departamento. Aí você me pergunta, ué, mas nome funcionário e nome departamento não existem essas colunas, né? Foi porque eu utilizei esses apelidos aqui, né? O nome do departamento originalmente na tabela é dnome. E o nome do funcionário originalmente na tabela do funcionário é pnome, né? Mas quando você faz o query, você pode chamar eles de nomes diferentes. Aí no seu resultado vai estar esses nomes aqui com os apelidos. Tá certo? E também funciona muito bem para você... Aqui, ó, você no from, você também está colocando apelidos no nome das tabelas. E aí, na hora de você fazer as suas condições, também fica bem mais fácil, né? Aqui, por exemplo, ele em vez de chamar funcionário, ele colocou func. Então, é bem mais rápido de digitar, de utilizar, né? E fica bem mais claro as coisas. Então, isso daí também é uma boa prática. Quando você tem nomes bem grandes e você quer utilizar eles numa query, você dá uma enxugada nos nomes, né? E começa a trabalhar através disso, tá legal? Mecanismo de nomeação pode ser utilizado para especificar variáveis de tupla. Bom, foi o que eu acabei de fazer, né? Como eu falei para vocês, você criou o apelido, você pode utilizar ele nas cláusulas do where em vários lugares. Então, é principalmente para nomes ambíguos, né? Como eu havia dito. Aqui no caso, ó, por exemplo, ele faz com funcionário. Ah, tá. Que ele está fazendo um funcionário duas vezes. Olha só que interessante. E aí ele quer pegar quando o CPF do supervisor é igual ao do funcionário. Isso aqui é muito legal, hein? Olha só. Então você tem aqui uma relação do funcionário e do supervisor.
supervisor, sobrenome. Olha só que legal. Você tem aqui do lado direito o supervisor, nome e sobrenome. E aqui do lado esquerdo você tem o nome de cada funcionário com o seu sobrenome. Legal, né? Tudo isso é possível através de você renomear, porque aqui ó, você está fazendo funcionário com funcionário. Ele está fazendo produto cartesiano de funcionário com funcionário, tá? Você tem que imaginar isso primeiro. O que primeiro acontece quando você tem um from com duas ou mais tabelas? Produto cartesiano. Todas as combinações possíveis. Aí você tem que dar uma filtrada, senão vai ser uma bagunça. Nunca você vai querer um produto cartesiano de duas tabelas. Eu acho que não existe um caso onde você esteja interessado nisso. Então você fez o produto cartesiano, vai estar uma bagunça, você tem que dar uma filtrada naquilo que é interessante. Aqui no caso ele pegou o quê? Quando o CPF do supervisor for igual ao do CPF. Ou seja, quando bate aquela coluna de supervisor CPF com a coluna CPF. Isso vai dar o nome tanto da pessoa quanto combinado com o supervisor dele, né? E aí você só imprime. Interessante, né? Então agora a gente vai para a parte 2 dessa aula, tá certo? Eu vou dar um... Deixa eu ver quanto tempo que já foi. Já foi meia hora, então eu vou dar um pause por aqui. E na aula seguinte, né, na videoaula seguinte, a gente continua com essa parte 2 de SQL consultas. Beleza.